Universo em desencanto, imunização racional, a verdadeira origem da humanidade, energia racional, 780, volume do histórico do racional superior. Universo em desencanto, a luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional, 780, volume do histórico, a complementação da cultura racional, complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram, para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar pela energia pior que existe, a energia magnética, que é o mal puro, é o puro mal. E por isso que os quadrúpedes são ferozes e os bípedes são também ferozes e vão se transformar no baixo espiritismo, com o garfão na mão, para espetar esses materialistas, porque os materialistas pensam que a matéria tudo é, e a matéria nada é. A matéria é um corpo de energia que termina em nada. A matéria é um corpo de energia magnética que termina em nada, porque todos os feitos são feitos pela energia magnética e elétrica. Então, a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói, e vão correr toda a hierarquia do astral inferior. Depois que correr toda a hierarquia inferior, é que vai correr toda a hierarquia do chão. Vão correr toda a hierarquia do chão, depois vão ser peixe, vão ser brilhante, vão sofrer muito, porque o brilhante, para ser lapidado, sofre muito. Vão ser ouro, e para fazer barras de ouro, é preciso ser derretido dentro do fogo. E então vai gritar muito, vai sofrer muito. E quem estiver com raciocínio desenvolvido, vão escutar tudo. Vão escutar os berros, os urros, e o brilhante também. Vão escutar os seus berros, os seus urros. Porque já estarão com raciocínio desenvolvido. E já passamos por várias transformações, todos nasceram do chão. Vão passar por várias transformações de monstros, várias transformações de selvagem, várias transformações de civilizados, várias transformações da racionalização, que é a última transformação. A volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Em 1935, terminou a fase do pensamento, e com o pensamento ninguém resolve mais nada, e todo pensador perdeu o direito de viver. E por isso que está existindo esses crimes pelo mundo, porque terminou a fase do pensamento em 1935, e não sentiram as mudanças dessas energias por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza, e não tiveram condições de sentir as mudanças dessas energias. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para serem desenvolvidos pela cultura racional. Depois do raciocínio desenvolvido, estão prontos para voltar ao seu estado natural,
que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. Estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, aonde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Mas ainda, assim mesmo, tem que desenvolver o raciocínio. Depois do raciocínio desenvolvido pela cultura racional, volta ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia, de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, quando todos estiverem com raciocínio desenvolvido pela cultura racional, estarão prontos para voltar ao seu estado natural. Voltam para o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Hoje, todos que passaram a se conhecer, andam até com os livros nas mãos para desenvolver o seu raciocínio e voltar ao seu estado natural. Outros botam uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros botam uma montoeira de livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e sonhar com o mundo racional. E nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra. Tudo se transforma para a classe de animal irracional, e são feitos pela energia pior que existe, a energia magnética, que é o mal puro, é o puro mal, como os quadrúpedes e os bípedes, por isso são ferozes. São feitos pela energia pior que existe, a energia magnética, e por isso são ferozes. E depois, como são filhos do eixo da Terra, se transformam em Exus, com o garfão na mão, para espetar os materialistas, para eles deixarem de ser materialistas. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para depois que todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, voltarem ao seu estado natural. Depois do raciocínio desenvolvido, volta ao seu estado natural, com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Não precisam ser destruídos por esses males naturais da natureza, por essas epidemias da natureza, que é a leucemia, o câncer e o AIDS. O AIDS mata em poucas horas. É pegar a doença e morrer. E o câncer ainda leva bastante tempo, a pessoa cancerosa. E a leucemia também, muito tempo, muito depressa, porque basta espetar um alfinete de rosa ou fazer barba para morrer. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar agora em animal irracional, por serem de origem racional. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem de trem e sofrer um acidente, o pensamento não avisa. Se o pensador tiver que fazer uma viagem de ônibus e sofrer um acidente, o pensamento não avisa. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é de transformações. E em muitos lugares, terremotos, muitos vulcões, muitos tufões, muitos furacões e muitos tornados. Tudo isso por ter terminado
a fase do pensamento, e todos os seus feitos estão a caminho da falência. E porque a humanidade perdeu o direito de viver, estão aí esses assaltos todos, sendo rendido por armas de fogo, toda a humanidade sendo rendida por arma de fogo, porque acabou a fase do pensamento e o pensador perdeu o direito de viver. E o terrorismo, que está em todos os lugares do mundo, e as guerras continuam. Está uma situação de salve-se quem puder e se puder, porque estamos na era do fogo. E na era do fogo, todo o poder está no fogo. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Porque a natureza é de transformações e por isso tudo se transforma de uma vida para outra. E o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Agora, o raciocínio avisa, porque o raciocínio é dono da vida. Ele não deixa a pessoa passar por essa decepção. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para voltar ao seu estado natural. Vem a natureza preparando todos, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Depois que estiverem com o raciocínio desenvolvido pela cultura racional, estão prontos para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Mas, para voltar para ele, tem que desenvolver o raciocínio. Depois que estiver com o raciocínio desenvolvido pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu estado natural. Depois, voltando ao seu estado natural, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E o estado natural de todos é, no primeiro mundo, o mundo racional. E este conhecimento é do verdadeiro Deus, é do verdadeiro Salvador da humanidade, e todos vão para junto de Deus. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade. Vem a natureza preparando todos, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Depois que estiverem com seu raciocínio desenvolvido pela cultura racional, estão prontos para voltar ao seu primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Hoje, todos que passaram a se conhecer sabem que todo pensador perdeu o direito de viver. E é por isso que está aí essa infinidade de desastres de trem, desastre de ônibus, desastre de automóveis. Morrem famílias inteiras, porque estamos no fim da existência desse mundo. E por isso estão aí todos esses desastres para destruir a humanidade, porque acabou a fase do pensamento e o pensador perdeu o direito de viver. Por isso, a humanidade sofrendo todos esses desajustes no mundo inteiro, esses desastres no mundo inteiro, porque terminou a fase do pensamento e o pensador perdeu o direito de viver. O pensamento é inimigo do pensador. Ele não avisa o que vai acontecer, porque o pensador perdeu o direito de viver. É por isso que está aí essa infinidade de desastres no mundo inteiro, terremotos em vários países, vulcões em vários e muitas enchentes. Aonde passa um tornado, derruba todas as casas e destrói tudo. Isso são as transformações naturais da natureza, porque nada se cria, nada se perde,
tudo se transforma de uma vida para outra. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando toda a humanidade. Outra vez, há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para voltar ao seu estado natural, depois que o raciocínio estiver desenvolvido. Depois que estiver com o raciocínio desenvolvido pela cultura racional, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. Porque o verdadeiro Deus não para o seu progresso. E cada povo criou seu Deus. Um criou o Buda, outro criou o Alá, outro criou Maomé, o outro povo criou Jeová. Cada povo criou seu Deus e cada Bíblia são diferentes umas das outras. A Bíblia do Buda é diferente da Bíblia de Alá, da Bíblia de Maomé, da Bíblia do Jeová. Todas as Bíblias são diferentes umas das outras. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Tudo que o pensamento fez, tudo que foi feito pelo pensamento vai falir. Ninguém quer saber mais do pensamento. Todos querem saber. Todos querem saber de desenvolver o seu raciocínio para voltar ao seu estado natural. Porque tudo que foi feito pelo pensamento e pela imaginação está a caminho da falência. Porque estamos no fim da existência desse mundo, caminhando para o fim do mundo. E por isso estão aí esses desastres todos, porque o pensador perdeu o direito de viver. E por isso estão aí essas infinidades de crimes, famílias sendo assaltadas por arma de fogo, bancos sendo assaltados por arma de fogo, porque o fogo é quem manda. E por isso as guerras não cessam. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Porque acabou a fase do pensamento, os pensadores perderam o direito de viver. E por isso que está aí essas infinidades de desastres e essas infinidades de terremotos. E estamos na fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Mas para voltar para ele, tem que desenvolver o raciocínio, depois que todos estiverem prontos com o raciocínio desenvolvido. Depois que estiverem prontos com o raciocínio desenvolvido, volta para o seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. Porque no reinado de Deus é onde existe a pureza. A continuação dessas mensagens se encontra no 781, volume do Histórico.